Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Com esse vídeo de hoje eu queria apresentar um novo comando, que é o comando while. A gente no vídeo passado conheceu o comando for, né, através do qual a gente consegue realizar repetições. E hoje vamos conhecer o comando while. O comando while, assim como o comando for, também permite a realização de repetições. Entretanto, tem uma diferença sutil entre eles dois, de forma que a gente vai conhecer o comando while e hoje você vai conseguir perceber essa diferença. Tá bom? Então vamos começar com um exemplo, que é um exemplo bem clássico do uso do comando while, que é um exemplo que simula uma situação em que um programa pede para o usuário digitar uma senha e verifica se essa senha está correta ou não está correta. Tá bom? Então vamos primeiro fazer uma versão um pouquinho mais simples, que não utiliza o comando while, uma versão que usa simplesmente o comando if. E depois a gente vai estender essa versão para a versão que utiliza o comando while. Então, neste meu exemplo, eu vou simplesmente pedir para o usuário digitar a senha. É isso, vou usar a variável senha para receber a digitação do usuário. Vamos simplificar bastante as coisas aqui, colocar realmente só a variável inteira mesmo. Bom, então dessa maneira o usuário digita a senha e eu simplesmente vou verificar se ele acertou a senha. Acertar a senha para mim é ele digitar a senha correta, que vamos supor que seja 1234. Tá? Então, se o usuário digitou a senha 1234, eu digo que senha correta. Tá bom? Em caso contrário, eu digo que a senha está incorreta. Tá bom? Então, essa versão que utiliza o comando if é uma versão que você já tem condições de entender bem, né? Porque é uma aplicação simples do comando if. A pessoa digita a senha, se tiver correta, quer dizer, se for igual a 1234, eu digo que está correta, em caso contrário, eu digo que não está correta. Então vamos colocar aqui um valor incorreto, ele vai dizer obviamente que a senha está incorreta, né? Coloquei 2223, ele diz que a senha está incorreta. Bom, com esse exemplo, agora a gente consegue entender onde é que a gente quer chegar. Então, eu preciso agora de uma versão que permita que o usuário digite a senha enquanto ele não acertar. Tá bom? Então, ele pode digitar uma vez, pode digitar duas vezes, pode digitar três vezes. Então, quer dizer, enquanto ele não acertar a digitação da senha, eu quero permitir que ele digite novamente a senha. Então, para isso, realmente, eu vou utilizar o comando while. O comando while serve exatamente para isso. Para permitir que determinada tarefa seja executada várias vezes, enquanto determinada condição prevalecer. Enquanto determinada condição for verdadeira, eu posso garantir que aquela tarefa vai ser realizada repetidamente. Então, a condição aqui para que eu permita que o usuário digite a senha, tenha nova chance de digitar a senha, é ele realmente ter errado a senha. Então, enquanto a senha for diferente, enquanto a variável senha for diferente do 234, eu sei que ele errou a senha, e aí eu vou permitir que ele digite novamente a senha, certo? Então eu vou pegar esse código aqui, vou simplesmente copiar, vou colocar aqui dentro do while, e isso vai permitir que ele digite novamente a senha, certo? Então, nesse sentido, o comando while se parece um pouco com o if, pelo menos só no seu início, porque assim como o comando if, o comando while também exige uma condição a ser avaliada. Então, vamos entender aqui, ó. Eu peço para o usuário digitar a senha, leio a senha, logo em seguida eu verifico se a senha é diferente do 234. Então, no comando while, a condição é verificada. Se a condição ocorrer, ou seja, se a senha for diferente do 234, o que acontece? A tarefa que está entre as chaves, ela é realizada. Nesse caso aqui, eu vou exibir novamente o texto digite a senha, vou permitir que o usuário digite novamente a senha. Ao final do comando while, o programa volta a verificar a condição novamente. Então, terminou aqui o comando while, volta para o início do comando while, verifica a condição. Se a senha voltar a ser diferente, mais uma vez aparece na tela digite a senha. Mais uma vez, o programa recebe a senha digitada. Tá bom? Então, esse processo aqui é repetido, como o próprio comando sugere aqui. While quer dizer enquanto, né? No inglês. Então, como o próprio comando aqui está sugerindo, ele diz, ó, enquanto a senha for diferente do 234, enquanto isso acontecer, o processo de solicitação da senha é repetido. Bom, vamos testar esse exemplo, só para você ver
funcionando, né? Então aqui, então ele começa aqui, ó, digite a senha. Esse digite a senha que aparece aqui no começo é o printf que aparece, é o primeiro printf aqui, né? Fora do while. Digita a senha, bom, vamos errar, né? Vamos colocar um valor errado. Pronto, aí que acontece, aí que começa a trabalhar o comando while. Eu verifico que a senha é diferente 2, 3, 4, então entro no comando while, o programa entra lá dentro e pede a senha novamente. Suponha que você digita, errou de novo, então ele volta, né? Lembra que o comando while, sempre que quando chega ao final, ele volta para o início, verifica novamente a condição e repete o procedimento. Então, enquanto você errar, pode testar aí quantas vezes você quiser. Enquanto você estiver errando, ele não vai parar de pedir a senha. Na hora que você acertar, o programa encerra, quer dizer, o comando while encerra e o programa segue adiante. Nesse caso aqui, como não tem nada depois do comando while, então o programa simplesmente encerra. O que a gente pode colocar aqui no comando logo ao final do while é simplesmente uma expressão indicando que a senha está correta. Porque obviamente que se eu realmente sair do comando while é porque o usuário acertou a senha e eu posso informar para ele que a senha está correta, tá bom? Então vamos testar essa versão só para fechar esse primeiro exemplo. E aí você vai ver aqui, ó. Então vamos lá, então eu vou digitar aqui a senha, vamos errar aqui na primeira vez, vamos errar aqui na segunda vez, e assim vai, né? Então, como você percebeu, né? Eu posso digitar quantas vezes eu quiser, enquanto errar ele vai repetindo. Na hora que eu acertar, né, ele sai do comando while, verifica se é diferente, na verdade é igual, né? Então, ou seja, ele acertou, a condição deixa de ser verdadeira, ele pula o comando while e segue o programa adiante. O que o programa tem para mostrar nesse caso aqui é simplesmente a frase senha correta. Tá bom? Então esse é o primeiro exemplo do uso do comando while, um exemplo bem clássico aí do uso do comando while, mas que realmente resume bem o funcionamento desse comando. Bom, eu vou aproveitar esse vídeo para resolver 2 exercícios com você, e aí com isso eu tenho a impressão que dá para a gente fixar bem o comando while. Tá bom? Então vamos lá. Então tem aqui 2 exercícios. O primeiro diz assim, ó, você decide dividir uma longa viagem de 1000 km de bicicleta em trechos de tamanhos diversos, realizando uma parada ao final de cada trecho. Escreva o programa que leia as distâncias de cada trecho e, ao final, informe quantas paradas foram realizadas. Bom, a primeira coisa que a gente precisa é ter realmente o entendimento da questão e perceber quais comandos vão ser utilizados. Então, a partir de agora, que a gente já conhece vários comandos, então a gente tem chance de precisar usar comando for, comando if e agora o comando while, né? Bom, nesse caso aqui, você percebe que a ideia do programa é permitir que a pessoa digite, o usuário digite, as distâncias de cada trecho, até a pessoa completar os 1000 km da viagem. Então, por exemplo, a pessoa pode fazer um trecho de 100 km, outro de 200, mais um de 100, um de 150 e assim vai. Esses trechos vão se somando. Na hora que essa soma dos trechos atingir os 1000 km ou passar dos 1000 km, isso quer dizer que a viagem terminou. Tá bom? Então, é aí que entra o primeiro ponto. Eu sei que eu vou ter que repetir o processo de estar pedindo os trechos para o usuário. Digite um trecho, digite o próximo trecho, digite o próximo trecho, e assim vai. Então, esse processo de estar pedindo sempre mais um trecho, mais um trecho, mais um trecho, é um processo repetitivo. Portanto, tem que ser realizado por uma estrutura de repetição. Ou um comando for ou um comando while. Ora, mas como o comando for, você já configura o comando for para ele funcionar um número determinado de vezes, de repetições, ele não seria adequado aqui nessa situação. Porque nessa situação, eu não sei quantas vezes eu vou ter que pedir para o usuário digitar o valor de trecho. Tá? Pode ser que ele encerre a viagem em 2 trechos, 2 de 500, ou pode ser que ele demore use mais trechos, faça um de 100, um de 200, um de 100, um de 50, e assim vai, quer dizer, demore bem mais tempo, faça mais paradas e só então alcance aí os 1000 km. Então, nesse caso, é mais adequado utilizar o comando while. Primeira conclusão que eu consigo chegar é essa, né, que eu vou usar o comando while. E o segundo ponto é, já que eu vou usar o comando while, qual a condição para a gente continuar pedindo o próximo trecho, o próximo trecho, o próximo trecho? Então eu já sei que eu vou ter que, à medida que o usuário for digitando os trechos, eu já sei que eu vou ter que somar esses trechos, né, para contabilizar o quanto que ele já fez de viagem. Então a condição para continuar pedindo o próximo trecho é essa soma não atingir os 1000 km. Ou seja, enquanto a soma dos trechos não atingir ou for menor do que 1000 km, eu vou pedir o próximo trecho para o usuário.
Tá bom? Então já sei que eu vou ter que pedir o trecho várias vezes, mas já sei que eu vou ter que somar os trechos e já sei que essa soma vai ser a condição para que eu continue pedindo o próximo trecho. Então vamos lá. Então vamos colocar a mão na massa e resolver a questão. Deixa eu apagar isso aqui. Então eu já sei que eu vou ter que ter uma variável para ler cada trecho e já sei que terei uma variável para somar os trechos. Então a variável trecho servirá para ler o trecho, a variável soma servirá para somar os trechos. Bom, veja que eu declarei aqui os trechos como int. Se você quiser declarar como float, né, permitindo que o usuário digite valores não inteiros, tudo bem. Mas para simplificar aqui nossa vida, eu deixei realmente as variáveis todas como int. Bom, o objetivo do programa é contar quantos trechos foram realizados. Então, não tinha comentado sobre isso, mas já posso adiantar aqui que eu vou precisar de uma variável para realizar a contagem dos trechos, tá bom? Uma variável para somar os trechos, uma variável para ler os trechos, e uma variável para contar a quantidade de trechos. Bom, então, a condição, isso aí a gente já entendeu, né? A condição para que a gente continue pedindo sempre o próximo trecho para o usuário é a soma dos trechos ser menor do que 1000. Note que inicialmente, assim que o programa iniciar e ele verificar se a soma é menor que 1000, a soma inicialmente tem que ser 0. Por padrão, os compiladores já colocam um 0 nas variáveis, mas para garantir você põe lá um 0. Bom, então enquanto a soma for menor do que 1000, inicialmente a soma vai ser 0, portanto vai ser menor do que 1000, e aí você começa pedindo para o usuário digitar o trecho. Digite o trecho, né? O valor do trecho, a distância do trecho. Scanf, lê o trecho. E aí pronto, então o que eu falei para você, assim que o usuário digitar o trecho, eu vou ter que incorporar esse trecho à minha soma. Como é que eu faço isso? Então o códigozinho, né, clássico para fazer com que uma variável incorpore outra variável, ou seja, ganhe o valor de outra variável, é esse aqui. Então soma, recebe, soma mais trecho, né? Então soma, recebe o seu valor mais trecho. Na primeira vez que o usuário digitar o primeiro trecho, soma, recebe o seu valor, que vai ser 0 inicialmente, mais o trecho que o usuário acabou de digitar, o primeiro trecho. Então, na primeira vez, a soma vai ser o próprio trecho. Na próxima vez, ele vai receber o seu valor, que já é o primeiro trecho, mais esse novo trecho, que é o segundo que foi digitado. E assim por diante. Então, dessa maneira, a soma vai acumular os trechos. Para encerrar o programa, como eu comentei no início, a gente precisa contar a quantidade de trechos. Então, cada vez que o usuário digitar um trecho, além de somar o trecho, eu vou ter que contar. Quer dizer, contar de 1 em 1. Cada trecho digitado é um valor, um valor que precisa ser contado, né? E aí, para isso, eu utilizo uma variável contador, que da mesma forma começa com o valor 0. Você pode colocar lá, né, explicitamente, para que fique claro que ele começa com 0. E a cada digitação de um trecho, o contador aumenta de 1. Contador recebe contador mais 1. É a forma como eu tenho para aumentar o contador em 1 unidade. Veja que cada vez que eu verifico se a soma é menor do que 1000, se for menor do que 1000, o usuário digita o trecho, a soma incorpora esse trecho, o contador ganha mais 1, volto para o início e verifico novamente se a soma é menor do que 1000. Bom, a soma vai crescer com o tempo, uma hora ela vai passar de 1000. Na hora que ela passar de 1000, o while para de funcionar e aí o programa segue adiante e você simplesmente precisa informar a quantidade de trechos. A quantidade de trechos foi, e você diz que quantidade foi essa, né? Que foi exatamente o contador. Tá bom? Vamos testar esse exemplo. Então vamos lá. Então, vou colocar aqui do lado. Então eu digo assim, digite o trecho, né? Aí vamos lá, vamos colocar trechos aleatórios. 200, andei depois mais 300, já estou em 500 aí, né? Andei mais 150, estou em 650. Andei 250, estou aí em 900. Vamos lá, botar 100 aqui, né, para terminar. Andei mais 100, cheguei nos 1000. Aí o programa encerra, como era esperado, e ele disse que a quantidade de trechos foi 5. Então, quer dizer, o usuário percorreu aí realizou 5 trechos, né, para completar os 1000 km. Tá bom? Então esse seria um exemplo também do uso do comando while. Quer dizer, no comando while aqui é importante porque é necessário, porque a condição de repetição
faz com que a quantidade de repetições possa variar. Aqui eu tenho 5 trechos, mas em outra situação eu posso ter menos, né? E dessa maneira eu consigo limitar a quantidade de trechos baseado numa condição. Bom, vamos lá. Vamos então pegar o próximo exemplo. No próximo exemplo eu digo assim. Próximo exercício. Escreva o programa que leia o número n e informe quantas vezes ele pode ser dividido por 2 até atingir o valor menor ou igual a 1. Então vou pedir para o usuário digitar o número n e vou contar quantas vezes eu posso dividir esse número por 2. Então, por exemplo, se o usuário digitar o número, só a título de exemplo, número 5. O 5 pode ser dividido quantas vezes? Se eu dividir uma vez, o 5 vira 2,5, né? Se eu dividir de novo, o 5,1 vira 1,25. E se eu dividir de novo, o 1,25 vira 0,625, né? E aí pronto, já ficou menor que 1. Então para de dividir. Então quantas vezes eu dividi? Precisei de fazer a divisão. 1, 2 e 3. Então tem que responder, nesse caso, que o 5 pode ser dividido 3 vezes, até ficar menor do que 1. Tá bom? Então essa seria a lógica do meu programa. Bom, por que esse programa envolve comando while? Porque qual vai ser a minha estratégia? Eu vou pegar esse número que o usuário digitou e realmente eu vou trabalhar em cima dessa variável, dividindo ela por 2, enquanto o valor alcançado não chegar em 1, né? Não chegar no valor menor ou igual a 1. Então, enquanto essa variável não chegar em 1, eu vou dividi-la por 2. Eu pego o valor inicial, que é o que o usuário digitou, divido por 2. Chegou em 1? Não. Divide de novo. Chegou em 1? Não. Divide de novo. Então, faço isso enquanto a variável não chegar no número 1. Tá bom? Daí a razão da necessidade do uso do comando while. Bom, vou declarar a variável. Dessa vez vou declarar float, porque a variável vai ser dividida por 2 várias vezes. E como eu preciso contar quantas vezes ela vai ser dividida por 2, mais uma vez entra o contador na história. Só que o contador é int, né? Então vamos lá. Então eu vou começar meu programa pedindo um número para o usuário, informe o número, e vou ler esse número. Scanf, %f agora, né? Comercial n. E aí pronto. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a própria variável para fazer as operações. E vou fazer o seguinte, cada vez que eu dividir a variável por 2, eu vou contar como sendo a divisão. Eu vou fazer isso enquanto a variável n for maior do que 1. Enquanto ela for maior do que 1, eu vou fazer o processo de divisão. Tá bom? Quando ela for menor ou igual a 1 é que para. Então tem que tomar cuidado com a forma como você monta a condição aqui do while, certo? Enquanto ela for maior do que 1, você realiza o processo de divisão. Tá bom? Quando ela for menor ou igual é que para. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir o n por 2. Como é que eu divido o n por 2? Lembra que para que a variável n assuma o valor que é igual à sua metade, a variável n tem que receber o valor que é a metade do n. N recebe n dividido por 2. Dessa maneira, a variável realmente é atualizada e passa a ser a sua metade. N igual a n dividido por 2. Contador igual a contador mais 1. Dessa maneira eu estou contando, né, que eu realizei a divisão. E pronto. E assim vai funcionar o meu comando while. Veja que nesse exemplo, eu quis fazer um exemplo em que eu não preciso colocar um scanf dentro do while. Nem sempre eu preciso. O while só funciona para receber valores repetidamente do usuário. Nem sempre. Esse é um exemplo em que o while realizou uma tarefa que não envolve o scanf, envolve a divisão do número. E ele vai fazer isso enquanto realmente o n for maior do que 1. O número foi dividido tantas vezes, %d vezes. Pronto, dessa maneira eu consigo informar a quantidade de vezes que o número foi dividido. Então vamos testar. Se eu colocar aqui o número 5, que foi o exemplo que eu tinha dado antes, ele vai dizer que o número foi dividido 3 vezes, conforme a gente tinha dito da outra vez, né? O número foi dividido em forma... Aqui eu digitei errado, né? Informe o número. Deixa eu pegar outro exemplo, pegar um número maior. Número
1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 milhão. Vamos ver quantas vezes 1 milhão tem que ser dividido. 1 milhão, o número foi dividido 20 vezes, né? Então, até que não é tanta não, né? Você acha que é muita coisa? 1 milhão você divide uma vez, vira 500 mil, vira 250, vira 125, e assim vai dividindo. Quer dizer, com 20 vezes ele já fica menor do que 1. Bom, pessoal, então é isso. Então, espero que com esse vídeo tenha ficado bem mais claro o uso do comando ALI. A ideia é fazer agora trabalhar em sala de aula para fazer mais exercícios e tirar as dúvidas presencialmente mesmo, tá bom? Então até as próximas aulas aí.